Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em Tiago 4, do 6 ao 10. Tiago 4, 6 a 10. Para ter um entendimento melhor, eu vou precisar ler do versículo 1, tá? De Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que limitam na nossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a inimizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Meu irmão, Tiago, ele já havia no capítulo 3 falado um pouco, né, sobre essa disputa e rivalidade que tinha naqueles membros daquela igreja, né? Ele começou falando sobre línguas, depois ele falou do comportamento que não condizia com pessoas que tinham a sabedoria de Cristo na vida deles, né? E agora ele vai falar um pouco para a gente qual a origem de todas essas disputas, dessas guerras, desses prazeres que militam no coração daquele povo ali. E Tiago, ele identifica naquela comunidade um amor ao mundo. Ele identifica que o amor ao mundo é a raiz dos problemas que afligiam aquela comunidade. O mundanismo ali, aquele amor, aquele apego às coisas que o mundo coloca à disposição, não a provoca apenas conflitos entre eles, como também fazia inimigos de Deus. E somente uma atitude radical de arrependimento e sujeição a Deus poderia curá-los do amor ao mundo. Aqui, mundanismo para Tiago, que Tiago fala, não é somente aquele apego ao que o mundo oferece, mas também aquelas paixões pecaminosas que frutificavam no coração daquela comunidade, né? E Tiago ainda afirma, em outras palavras, que o mundanismo é um dos principais inimigos das nossas orações, porque por conta disso, ou as pessoas não oravam, ou quando oravam pelos próprios prazeres, pelas motivações erradas. Mas pior do que amar a coisa do mundo, os prazeres do mundo, o que o mundo nos coloca à disposição, é aquele amor que a gente tem por nós mesmos. É o amor próprio que nos faz com que a gente se preocupe intensamente com os nossos desejos e ambições. É o amor próprio que faz com que a gente tenha como referência todas as decisões, escolhas, experiências da nossa vida, o único padrão, nós mesmos. É o amor próprio que faz com que a gente dedique toda a nossa existência a uma busca pela satisfação e prazeres de uma maneira irrestrita. O amor próprio nos faz enxergar o mundo a partir de uma lente, nós mesmos. Somos o óculos da nossa própria existência. Enxergamos através de nós mesmos o mundo à nossa volta. Enxergamos o universo em nossa volta como um todo, como se ele fosse um todo, fosse uma constelação orbitando ao nosso redor. Sentimos como um epicentro de tudo, e qualquer coisa que não seja diretamente ligada a nós é insignificante. É desinteressante as lutas do marido quando ele não é um astro girando ao nosso redor. É desinteressante os problemas da família quando ela não se volta a realizar nossos desejos, ou pelo menos quando achamos que as situações insustentáveis que passamos não são prontamente atendidas como um toque de mágica. É desinteressante os problemas das pessoas que estão em nosso redor, quando elas são astros, que não orbitam de acordo com a nossa vida. Agostinho já falava que nós somos seres insaciáveis. É como se não tivesse mais desejos, é como se nós mesmos fôssemos o próprio desejo que temos.
É como se a nossa natureza não fosse determinada senão pelo desejo do prazer imediato. É disso que o Tiago fala sobre prazeres que militam na nossa carne. No entanto, meus irmãos, a vitória da graça sempre representa o sucesso de Deus sobre o nosso amor próprio. O maior exemplo que a graça triunfa, o maior exemplo de que a graça triunfa está no momento sublime das nossas vidas. É quando percebemos que o nosso amor próprio foi vencido por um amor que vem da graça de Deus, que nos permite a maravilhosa experiência de amar a Deus sobre todas as coisas, e amando Deus sobre todas as coisas, deixamos escapar por nossas mãos aquilo que maior causa peso da nossa vida, que é o nosso próprio amor por nós mesmos. A palavra de Deus nos orienta contra esses desejos que o Tiago afirma aqui, não desde o início, não porque o desejo seja mal em si, ou seja porque não devemos desejar. Mas o desejo que não é controlado, e ele passa a controlar a nossa vida. É quando não mais controlamos nossos desejos, não mais governando nossos desejos, não somos mais aqueles que dominam os desejos, mas somos dominados por eles. Vocês lembram que Deus falou para Caim quando ele se irou com seu irmão, antes dele matá-lo? Deus já sabia que Caim não dominava mais aquele seu coração, que Caim já não mais dominava os seus desejos. Lá em Gênesis 4:7 vemos: se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim? Se todavia procederes mal, eis que pecado jaz à porta, e o desejo será contra ti, mas apenas ti cumpre dominá-lo. O nosso desejo é uma bênção de Deus, mas pode ser uma bênção desde que você domine seu desejo. E sobre esses desejos que o Tiago afirma aqui, na primeira parte do que a gente leu, Tiago identifica a origem dos conflitos não nas circunstâncias apenas externas, que pode até funcionar como um atenuante para a nossa vida, mas a semelhança de Paulo, e ele afirma isso em 1 Coríntios 3, 1, 4, que os conflitos, a origem desses conflitos é na natureza humana decaída e corrompida dos cristãos, em que dá vazão ao nosso amor próprio. Sabendo que a regeneração não aniquila nem remove nossa natureza pecaminosa, Tiago ressalta que apesar de terem crido em Jesus Cristo, e ele afirma isso no capítulo 2, versículo 1, e de terem sido regenerados pela palavra, também afirma isso no capítulo 1, versículo 18, ainda tinham dentro de si a semelhança de Adão, ou mais especificamente, no caso presente, os prazeres que militam na nossa carne, prazeres que vêm do amor que sentimos de nós mesmos. No entanto, aqui nos versículos de 6 a 10, Tiago nos lembra de que maneira podemos voltar a ter comunhão com Deus e resgatar uma vida de oração. Ele inicia dizendo que Deus é que dá graça aos que humilham, versículo 6, e termina exortando que Deus chegará aos que humilham perante Ele, versículo 10. Mas o que é que eu faço para obter a graça de Deus? E o que eu faço para me livrar dessa escravidão do domínio do pecado em meu coração, para que eu possa voltar a ter uma comunhão com Deus, uma vida de oração? Tiago afirma aqui no versículo 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Em resposta aos fortes desejos que assolam o espírito humano, empurrando-nos para uma postura de inimizade com Deus, o próprio Deus nos concede a graça que vencemos o mundanismo e o nosso próprio amor próprio. Ou seja, Ele nos dá mais e mais poder para resistir aos maus desejos, resistir à tentação e nos aproximar de Deus. Nos versículos 6 e 10, Tiago nos mostra, por meio de alguns imperativos, o caminho da humildade, submissão e arrependimento. Versículo 7, Tiago fala para sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Sujeitar aqui é colocado como uma relação de subordinação a alguém, acatar a vontade e as orientações deste. A submissão é a melhor maneira da gente lidar com a nossa piedade e o nosso orgulho. Jesus ensina aos seus discípulos sobre o poder da sujeição um pouco antes da crucificação. Na ceia, o Criador se sujeita lavando os pés das criaturas. Os discípulos poderiam lavar seus próprios pés, Pedro poderia lavar seus próprios pés. Mas a verdade é que o Evangelho nos ensina que devemos sujeitar nossos pés para que os outros possam lavar. Uma atitude de comunhão entre as pessoas.
No Novo Testamento, essa sujeição que o Tiago fala aqui também é utilizada como uma relação de hierarquia entre cristão e suas autoridades constituídas, entre servos e senhores, entre esposas e maridos, entre a igreja e seus líderes, entre jovens e velhos, entre cristãos e o Senhor Jesus Cristo. Aqui Tiago afirma que a sujeição plena de Deus é a manifestação externa da verdadeira humildade e que Deus abençoa com a sua graça. Resistir ao diabo, as duas coisas andam junto, né? Sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Quanto mais a gente sujeita a Deus, mais a gente tem força para poder resistir ao diabo. Resistir significa colocar contra alguém. No verso anterior, versículo 6, Tiago havia dito que Deus resiste aos soberbos. Pedro dá a mesma ordem aos seus leitores, usando o mesmo verbo. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes, firme na fé. Nessa passagem, Tiago adiciona uma promessa que se sujeita a Deus e resistir ao diabo. Este fugirá de vós. Exemplo disso é a tentação de Jesus, lá no deserto, que para cada artimanha do diabo, ele resistiu, sujeitando ao Pai. Outro exemplo que temos de sujeição a Deus e resistência ao diabo é a vida de Jó. Ele humildemente submeteu-se a entender e entendeu qual seria a vontade de Deus para a sua vida, que era perder tudo o que tinha. E resistiu firmemente à tentação satânica de blasfemar contra Deus e atribuir-lhe culpa. E no final do livro de Jó, podemos ver que ele recebeu graça diante de Deus. Outro imperativo aqui no versículo 8, chegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o coração. Chegar a Deus, essa ordem pressupõe que aquelas pessoas da comunidade estavam longe de Deus. E podemos ver isso porque eles não oravam, e quando oravam, tinha apenas como oravam por motivações pessoais. Chegar a Deus tem a ver com a santidade que temos que buscar. Aproximamos de Deus é renunciar ao mundo, deixar as atitudes mundanas de cobiça, busca pelo poder, pela primazia, e buscar a Deus em oração. Uma busca humilde em oração com arrependimento, não para poder pedir coisas, mas para poder se realmente sujeitar a Deus em súplica e em adoração. Aqui Tiago também adiciona uma promessa: ele se chegará a vós. E esse conceito de que Deus se chega a nós quando nós buscamos Ele, e podemos encontrar em várias outras passagens na Bíblia. Uma das últimas instruções que Davi deu a seu filho Salomão foi lá em 1 Crônicas 28, 9. Se buscares a Deus, Ele deixará se achar por ti. O rei Asa encorajou o povo com essas palavras: o Senhor está conosco enquanto estais com eles. Se o buscardes, Ele se deixará achar. E não podemos esquecer da promessa extraordinária feita por Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Outro imperativo é o purificai as mãos, pecadores. Ao chamá-lo de pecadores, Tiago ressalta a seriedade da condição deles e a urgência de se arrepender e voltarem à impenitência a Deus. Poderíamos lembrar aqui que purificar as mãos, Tiago poderia estar falando de alguma espécie de cerimônia, né, dos sacerdotes que lavavam as mãos antes dos trabalhos lá. Ou até mesmo aquela purificação de mãos que os leprosos faziam, né? Mas a palavra mãos utilizada aqui por Tiago, metaforicamente, é para atos, atitudes, comportamentos em geral. E que ele ordena aos cristãos é que se purifiquem espiritualmente de suas orações, espiritualmente de suas ações erradas. Que ele já tinha falado, né? Guerra, contendas, cobiças. Limpai o coração. A purificação do coração na Bíblia consiste em mortificar as dúvidas e a incredulidade. Davi no Salmo 51 diz: purificai-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai, chorai, convertei-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Aqui Tiago fala especialmente sobre arrependimento. A palavra afligir-vos denota um sentimento interno de dor e sofrimento.
causado por fatores externos e internos, mas tudo tendo a ver com o pecado que eles estavam vivendo. A ideia em afligir a alma era entristecer-se pelos pecados cometidos diante de Deus, para que a oferta pelo pecado não se tornasse um ato de cerimonial. Pelo contexto, a palavra lamentar significa literalmente lamentar pelos pecados, o estado espiritual deplorável em que as pessoas se encontravam. Lamento não inclui apenas a consciência do pecado, mas também a expectativa do juízo de Deus. Para Tiago, aflição, lamento deveriam ser acompanhados de choro, com o objetivo de mudança de vida. Tiago esperava uma conversão na atitude de seus leitores. Eles deveriam trocar o riso e a alegria pelo lamento e pela tristeza. Deveriam chorar pela dor do pecado. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse último imperativo de Tiago segue de uma promessa. Resume a intenção da passagem que é levar os leitores, especialmente aqueles candidatos a mestre, a uma profunda humilhação diante de Deus por causa dos seus pecados. O conceito de humilhação também envolve a ideia de reconhecimento da própria miséria, das fraquezas, das limitações e uma declaração da mais profunda e absoluta dependência de Deus. Essa relação entre auto-humilhação e exaltação da parte de Deus ocorre em toda a Bíblia. 1 Pedro 5,6, ele fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ezequiel 21:26, assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. O que é já não será mesmo, será exaltado, humilhado e abatido o soberbo. Mateus 23:12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem a si mesmo exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Também foi assim com o publicano, que humilhou diante de Deus no templo, reconheceu os seus pecados e a sua miséria, e clamando somente por misericórdia. E, diferentemente do que aconteceu com o soberbo fariseu, o publicano voltou para casa justificado, exaltado por Deus. A exaltação como promessa para os que humilham diante de Deus é também percebida na passagem em que Paulo descreve a exaltação de Cristo após o seu esvaziamento. Filipenses 2, 8-9. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Em resumo, o ponto de Tiago nessa passagem é que Deus nunca nos falta. Nós é que nos alienamos dele quando damos vazão ao nosso próprio amor. Como diz Calvino, ele é como alguém que traz o faminto à mesa e o sedento à fome. E para concluir aqui, meus irmãos, o que eu tenho para dizer é que uma das maiores bênçãos que nós temos é a tristeza pelo pecado. Bênção porque temos uma natureza pecaminosa em que lutamos constantemente. Mas se você se entristece por causa dos teus pecados, ainda há vida em seu coração. Mas se não há mais tristeza, se o pecado é algo indiferente para você, se você acha que é indiferente para Deus, pecar já não ofende mais você, não ofende a Deus, e faz com que você se entristeça, alguma coisa você perdeu nesse meio do caminho. Podemos errar ou negar 3 vezes como fez Pedro. Mas com a mesma proporção que a gente nega Jesus, a gente tem que, como Pedro, se entristecer profundamente, nos submetendo a Deus em arrependimento e humildade. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra é viva, que ela muda nossa vida, ela transforma nossos corações. E, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, estamos muito longe do alvo que o Senhor, como arqueiro, nos lança, Senhor, que é a Sua própria glória. Deixamos os pecados, deixamos o mundo, Senhor, direcionar o rumo da nossa vida e não a Tua palavra. Tenha misericórdia de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.